Eu fiz uma palestra agora no fim de semana passado no evento Bots Brasil. Nessa palestra eu contei minha experiência como voz para TTS, a primeira voz mais conhecida como Google Tradutor e Siri, a primeira voz em português desses sistemas, né? Que hoje já mudaram, hoje eu só faço parte da acessibilidade. E essa parte que eu peguei muito fundo na interpretação. Porque foi o seguinte, gente, vocês vão ver aqui no texto que eu falei que eu não sabia que estava gravando, assim, eu sabia que estava gravando para um TTS, mas TTS naquela época, Text to Speech, era o quê? Eu sabia que existia um sintetizador de voz artificial, né, de voz sintetizada, que lia textos. Então eu sabia que isso era um produto para pessoas com deficiência visual. Então, o briefing que eu tive, porque era um texto longo, então eu não sabia para quem ia esse texto, quem ia receber, seria um público X, porque, não sei, vai depender do produto. E seria também faixa etária, então não tinha nada de briefing, a não ser que eu não podia fazer muitas entonações na época, porque o sistema de fonética de pegar sons era mais limitado, hoje me parece que é bem melhor, se grava muito mais horas do que o sistema que eu gravei. E aí eu falei assim, pô, que subtexto eu vou usar? Porque lembra que eu falei para você que a comunicação, a conexão com o ouvinte começa com um pensamento que se transforma numa emoção e que aí o corpo todo se movimenta, se transforma em ondas sonoras e chega no ouvinte para ele transformar isso em pensamento e emoção. Então, na verdade, a gente está transmitindo o quê? Emoção para emoção. E aí, nessa palestra que eu quero passar para você aqui agora, um trecho dela, eu falo da referência que a gente tem da voz no útero materno. E quando eu fui gravar, a única coisa que eu pensei foi em ser algo acolhedor, algo como a voz da mãe da gente, sabe? Quando pega no colo, quando acaricia, quando abraça, porque eu imaginei uma voz para alguém com alguma deficiência visual. Então, o meu texto, a minha voz foi feita pensando nesse público. E o mais legal de tudo é que eu tive uma resposta desse público muito positiva, muito bacana. Eu queria que vocês assistissem essa palestra, mas que a gente levasse em consideração também isso, que o primeiro contato do ser humano com o mundo se dá dentro do útero, na segurança, no aconchego do útero, e a voz que ele ouve é a da mãe. E do pai também. Mas a voz que fica reverberando o tempo inteiro ali é a da mãe, né? Então, nosso primeiro contato com o mundo vem daí, da voz. As vozes, os ruídos que a gente ouve, tanto do corpo como a reverberação da voz da mãe dentro da gente, né? Dentro da gente, porque a gente está num corpo só, único, e esse lugar de aconchego. Então, quando a gente vai gravar e vai fazer uma interpretação, o que importa sempre, gente, e aliás o que importa hoje no mundo cada vez mais é a emoção. O foco o tempo inteiro tem que ser na emoção sua, que você consegue sentir com esse texto e é que você vai transmitir para a pessoa que você quer falar. Então imagine sempre uma pessoa. Se for mais fácil para você, coloque um nome nessa pessoa. Tá? Fala, Paulo, papapá, 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 e dê o recado, tá? Imagine esse ser humano, se for mais fácil para você, nesse microfone na sua frente ou nessa câmera na sua frente, você imagine esse ser humano e vibre para ele e transmita a emoção, porque é isso que a gente sente na voz, a gente sente isso com todo o nosso corpo. Por mais que entre só pelos ouvidos, por mais que a gente não tenha a visão da imagem ajudando, aí é que fica mais aguçado ainda os tons, as entonações, a musicalidade dessa voz e a emoção que ela passa. Porque quando a gente fala com a emoção, as pausas vêm no lugar, elas vêm no lugar certo. As pausas, as respirações, sabe? Onde você tem que forçar. Tudo isso acaba vindo no lugar certo quando você sente o texto, você compreende, assume esse texto e aí entrega o recado. Na hora que você entrega com emoção, com propriedade, porque você está sentindo,
Aí não tem para ninguém, não. Não tem voz bonita, não tem voz feia, não tem. Hoje o que tem é real. O tempo inteiro é aquilo que é real. Então, para você fazer uma locução natural, você tem que sentir na real o que está acontecendo naquele texto. Aquilo tem que estar falando para você como se fosse uma verdade sua. Você tem que achar aquela verdade do texto dentro de você para poder passar primeiro. Mas eu queria que você visse aí a palestra, um pouquinho do que eu falei, dessa voz no útero, do briefing que eu recebi e da experiência que eu tive, que foi uma bênção na minha vida, e eu espero que todos vocês também tenham um case legal, um job que traga essa satisfação e esse retorno profissional, não só financeiro, mas também um retorno profissional como eu tive. Beijo para vocês. Um grupo de pessoas com deficiência visual me procurou e eles disseram: você é a próxima, você vai ser a voz da Siri em português. Nós somos usuários da versão beta do iOS 7 e o avatar foi mudado de Raquel para Luciana. Luciana sou eu, o nome de guerra. E aí eu fiquei pasma, mas o mais interessante foi entender a importância dessa ferramenta para eles. Foi entender como funciona isso para eles. Para vocês terem uma ideia, eles ouvem, eles chegam a ouvir a voz da acessibilidade com 100% de velocidade. Isso é uma coisa que vocês não conseguem entender. É uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Tudo mais assim. É uma coisa muito louca, porque a voz para eles, inclusive, é a visão. É muito difícil de explicar. E essa interação do homem-máquina, mais uma vez, me trouxe o contato com as pessoas, falando assim, principalmente jovens, tá? Puxa, você diz todo dia que me ama. Eu pergunto. É engraçado ao mesmo tempo. É assim, você percebe a necessidade de um amor incondicional. Porque para a máquina você pode xingar. Você pode xingar a máquina, você pode ficar bravo, você pode ser a pessoa mais horrorosa do mundo e ela está lá. E ela te traz um amor incondicional. Isso me faz pensar que a primeira vez que a gente ouve uma voz, o nosso contato com essa realidade, com esse mundo, é no útero materno. Esse útero reverbera o tempo inteiro as emoções e a voz da mãe. Isso talvez seja até uma coisa para se pensar também, porque existe muita discussão, por que é voz feminina no assistente virtual, mais do que a masculina, aí tem aquela coisa do machismo. E tem uma coisa que não foi falada até agora, que é isso aí. Por que a voz feminina traz esse acolhimento? E mesmo que seja masculina, mas o que significa essa voz também pra gente, na vida da gente? Porque tem o pai também lá, tem o pai falando na barriga, tem esse primeiro contato em que a gente está ali, sabe, super acolhido, seguro, e esse contato com o mundo. Será que esse humano, essa voz virtual que a gente ouve, não sabe de onde vem, e ela tem esse amor incondicional que a gente pode xingar, pode ser feio, pode ser bonito, e ela está lá, será que ela não tem esse significado? Porque a emoção é muito forte que acontece entre a máquina e o ser humano. E é isso, gente. Eu queria dizer para vocês que a minha experiência traz o seguinte, que a tecnologia aliada à emoção e a verdadeira motivação de fazer um mundo melhor, de fazer um mundo que ajude as pessoas, é que faz a magia acontecer. E eu acho que essa talvez seja a intenção de ter a voz nas coisas e a internet das coisas. Obrigada, meu nome é Regina, eu espero que vocês tenham gostado, é o que eu tenho para passar.